A gente deu início a uma série de estudos que queremos trazer para a igreja sobre oração. Eu acho que um crente que não ora e uma igreja que não tem um regime de oração, ela está fadada a ser destruída. É como a gente não ter vontade de comer. Você vai morrer. Se você se recusar de comer sua comida natural, o corpo não vai resistir, você vai morrer logo. Então, a vida de oração num crente é da mesma forma. A maioria dessas pessoas que abandonam o Senhor, ficam fracas, é porque não tem uma vida constante de oração nem de meditação na palavra de Deus. Acho que duas coisas que são importantes na vida de um crente é a leitura da palavra e a oração. É como o passo direito e o passo esquerdo, o pé direito e o pé esquerdo. Se não for dessa maneira, nós não vamos conseguir sermos vitoriosos. Um crente que tem uma vida irregular de oração, ele vai ter muitos problemas na vida dele. Com uma vida regular já se tem problema, agora você imagine se não tiver uma vida regular de oração. Então nós estamos trazendo para os irmãos, focando também a oração como uma estratégia de evangelismo. Porque para muitas pessoas, irmão, é melhor ver o cão do que evangelizar. Tem pessoa que tem temor a levar Cristo para outras pessoas. Outra não sabe nem como fazer. Tem pessoas que não sei como é que vai ser para se salvar pela falta de fruto. Não de fruto do Espírito, fruto de almas. Não sei como é que vai ser. São pessoas interessantes, são pessoas de Deus, mas não ganham uma alma para Jesus. Entra ano e sai ano. Então a ideia é de trazer essa série de estudo exatamente focando o lado evangelístico. E você pode muito bem começar a ter uma vida de ganhador de almas orando, começando a orar de forma sistemática. E na semana passada, sexta-feira, a gente tocou aqui sobre um assunto e falamos sobre as quatro forças de influência no mundo, não é? Não sei se alguém lembra. Quem que lembra pelo menos uma dessas forças que preguei aqui na sexta-feira? Hein? Eu quero ouvir. Primeiro é a vontade de Deus, a primeira força. A segunda, a terceira, qual é? A vontade humana. E a quarta? Então, são essas quatro forças que agem no mundo. Age aqui em Maranguape, como age em todo o mundo. Essas quatro forças, e nós precisamos entender, precisamos ter consciência do poder que Deus tem para influenciar o mundo. Deus tem um poder, vocês sabem muito bem, Ele é o Criador de todas as coisas. Então não há um poder mais tremendo do que o poder de Deus, não é? para influenciar as pessoas. Nós também sabemos que existe um segundo poder, que é o poder de Satanás. Satanás também tem um poder, principalmente naquelas pessoas ignorantes, naquelas pessoas que não conhecem as suas estratégias. Isso não é o nosso caso. E a gente sabe que tem uma influência, porque a Bíblia diz que Satanás cega o entendimento. Veja que poder ele tem. Ele cega o entendimento.
Então a gente vê que ele tem um poder tremendo de cegar o entendimento, e cega, diz a Bíblia, dos incrédulos. Mas, irmão, o incrédulo aqui pode também ser pessoas que ainda não têm um pleno conhecimento da verdade, ainda é incrédula em algumas coisas. Satanás cega o entendimento. Uma vez que ele cega o entendimento, naquela área da sua vida você não vai ter vitória, porque você não tem o entendimento de Deus naquela área, porque ele veio, o diabo, e cegou o entendimento. Então você não consegue entender. Então se a fé vem pelo entendimento, e se você não consegue entender, então você não tem fé. E se você não tem fé naquilo que você precisa, você está sendo derrotado por Satanás. A gente sabe também que a vontade humana é uma força poderosa. A vontade humana é tão poderosa que Jesus Cristo, antes do Calvário, ele redimiu a vontade humana lá no Getsemane. As primeiras gotas de sangue que Jesus derramou foi lá no Getsemane. E essas gotas de sangue que ele derramou, aí nós vemos que ele redime a desobediência. Obedecer não é fácil. Não é fácil, não é um estalar de dedo e obedecer. Então a vontade humana é uma força poderosa. Um dos grandes problemas, vamos dizer assim, dos lares hoje, é exatamente a vontade humana, que muitas vezes não existe, principalmente dos filhos em relação aos pais. Todos nós somos sabedores desse poder, que é a nossa vontade. Uma pessoa que não deixa Deus atuar na vontade é uma pessoa que ainda não está convertida. E volto a falar sobre Jesus. Jesus sabia do projeto dele. Jesus sabia do plano pré-estabelecido. E quando o pecado seu e o meu pecado se aproxima do Senhor e começa a tomar lugar no seu espírito, e a Bíblia diz que ele se angustia até a morte. Angústia de morte, não tem angústia pior. Aquela angústia que você tem de morrer. É por isso que tem gente que morre mesmo. Se matam, pulam de pontes, se jogam na frente de um carro, se jogam nos trilhos para o trem passar por cima. Todo dia tem esse tipo de morte, pessoas que se matam. Eletrocutado, pega 220, porque angústia de morte é um espírito, e Cristo Jesus foi atacado por esse espírito de morte. Ele disse para os seus discípulos que a alma dele estava angustiada até a morte, desejo de morte. Então qual foi o refúgio de Jesus na angústia? Orar. 3 amigos dele estavam mais próximos dele. Vamos dizer assim, né? Tinha todos os 12, mas 3 era sempre mais próximo. Mas ele não quis a companhia de ninguém naquela noite. Ele disse: vocês fiquem aqui, que eu vou a um tiro de pedra orar. Ele queria estar a sós com o Senhor. Nesses momentos, irmão, de angústia, o bálsamo mais gostoso que nós encontramos é o bálsamo do Senhor. Não é o bálsamo do melhor amigo, não é o bálsamo da mãe, nem do pai, é o bálsamo do Senhor. É por isso que Jesus se distancia e vai orar. E nós vemos que essa foi a sua vitória. Essa foi a sua vitória. E essa é a vitória para os angustiadores. A vida de oração. Então Jesus mesmo deu esse exemplo. E ali ele redimiu a vontade. Ele redime a vontade com sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão.
O preço só é pago se há derramamento de sangue. E Jesus derramou o sangue, redimindo a desobediência para que você fosse obediente. Então não é fácil obedecer. Não é fácil usar a sua vontade em benefício de Deus. Não é fácil fazer isso. Para fazer isso, você tem que ser crente mesmo, de verdade. Se você é meio crente, você não vai conseguir fazer. E tem a lei natural, que são as coisas que estão no mundo, influenciando as pessoas. As coisas que estão no mundo, e poderemos enumerar dezenas delas. Mas eu acho que a primeira coisa hoje que mais influencia o ser humano é a televisão. Porque quando nós temos um tempo vago, em vez de nós irmos orar, em vez de nós irmos ler a palavra de Deus, em vez de irmos estar em comunhão com o Senhor, nós estamos em comunhão com a televisão. Para mim, vamos dizer assim, é a primeira lei natural do mundo hoje. E através dela e por ela você pode identificar outras também. Outras, né, ações que influenciam o homem. A lei natural. Amém, irmãos? Então essa parte aqui eu trouxe como introdução, em primeiro lugar, para você lembrar. Mas eu quero ler novamente Lucas 10, quero que você abra a sua Bíblia, em Lucas 10, e nós vamos entrar em maiores detalhes. Como falamos na semana passada, esse texto está contido nesse texto, vamos dizer assim, o ensino de Jesus sobre evangelismo, o método de Jesus sobre o evangelismo. Lucas 10. Porque através da oração, irmão, você pode ganhar o seu vizinho. Através da oração você pode ganhar um parente seu. Isso foi o que Cristo ensinou aqui. Então a gente vai ler Lucas 10. A gente já leu semana passada, eu vou ler novamente. Quero que todos nós, que cada um de nós possa aprender. Amém? Verso 5 diz assim: em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro, paz seja nessa casa. Aí o verso 6 diz assim: se ali houver um filho da paz, a paz repousará sobre ele. E se não houver, ela tornará para vós. Eu quero enfatizar mais isso. Você precisa entender essa verdade que Jesus Cristo ensinou. Jesus é a paz. E quantos aqui que estão aqui nessa noite tem Jesus? Levante a mão. Então vocês estão dizendo que vocês têm Jesus. Jesus é a paz. Ele é a paz. Então se você tem Jesus, então você tem essa paz em você. Amém? Então essa paz que você tem, você pode lançar sobre qualquer pessoa. É a mesma maneira que se você tem alguma coisa natural em você. Por exemplo, se você tem na mão um balde de água e você quer molhar alguém, é só jogar o balde de água, concorda? Um exemplo. Só que a diferença é que se você quiser de volta o balde de água, você não vai conseguir, porque você derramou, porque é coisa natural. Coisa natural.
Mas existe uma arma fabricada pelos os índios australianos, que é uma arma pequena, manual. Ele joga essa arma, ela bate no alvo e volta para a pessoa. Quem sabe o nome? Vocês conhecem, vocês não são australianos, mas conhecem. É uma arma criada por nativos. E da forma que ele joga o bumerangue, ele vai, toca e volta para ele. Para que você tenha uma ideia o que é que Jesus está querendo dizer. Se eu na verdade estou dentro de você, e quando você chegar numa casa, você pode colocar a minha paz dentro daquela casa. Só que a minha paz, ela precisa repousar sobre alguém. Assim como ela repousa sobre você, assim como ela está dentro de você, ela vai ter que repousar sobre alguém. Ela vai ter que entrar na vida de alguém. Ela vai ter que ocupar o espírito de alguém. E uma coisa impressionante, irmão, alguém que eu já preparei. Então não é mérito nosso, então não é mérito seu. O que o Senhor quer que você faça, o que o Senhor quer que a gente faça, é obedecer ao que Ele está dizendo. Então o que é que o Senhor está dizendo? Que as casas de Maranguape, que as casas do mundo precisam de paz. E se nós, a igreja, não for levar essa paz, eles nunca terão paz. Eles nunca terão paz. Então você tem essa responsabilidade. Nós temos esta responsabilidade. Então você tem que crer no que o Senhor está dizendo. Por isso é que é a palavra de Jesus. Ele disse: olha, quando chegar numa casa, você vai dizer assim, que a paz de Deus esteja sobre esta casa. E se naquela casa houver um filho da paz, a paz que você lançou vai repousar sobre ele. Amém? Lê aí na Bíblia. Em qualquer casa de pobre, de rico, remediados, que qualquer casa que entrardes, dizei primeiro. Não é dizer bom dia, boa tarde, como vai o senhor, sua família. Não, dizer primeiro. Você não pode desviar o foco. Você não pode fazer o que você quer. Você tem que fazer o que Deus determina para você fazer. Amém? Então se você faz o que Deus determina para você fazer, então as coisas funcionam. Por que as coisas não funcionam? É porque nós, irmãos, não observamos a palavra de Deus. Nós queremos fazer a nossa vontade, do nosso jeito, da nossa forma. Aí vem uma pessoa com um projeto evangelístico, a gente fica impressionado, não examina nada e ao invés de dar mais valor a um projeto criado por um homem do que um projeto criado por Deus. Se ali houver algum filho da paz, você pode ver que diz: a vossa paz repousará. A vossa, a tua paz, a tua paz. Jesus pode dizer: não, a minha paz repousará sobre ele. Não, a vossa paz repousará sobre ele, ou sobre ela, se for a pessoa. Amém, irmãos? Veja bem, 50% resolvido. Se não houver, disse ele,
Para que o Senhor está falando isso? Para que a gente não perca tempo. Para que a gente não discuta princípios teológicos, princípio disciplinar, que a gente não perca tempo com isso. Se não tiver ninguém ali que eu pré-estabeleci, a vossa paz retornará para vós. Ou seja, você não vai perder a paz que você tem. Ela vai repousar para vós, para que você vai para a próxima casa, e quando você chegar na próxima casa, você vai dizer a mesma coisa. Se ali houver um filho da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Irmão, isso se chama pré-evangelização. Quando você vai evangelizar, Deus está dizendo que Ele já pré-evangelizou. Ele já foi antes de você. Amém, irmão? Ele já foi lá, já preparou alguma pessoa para receber. Ele diz, é muito claro, não é em todas as casas que vai ter o filho da paz, mas tem que ir em todas as casas, porque você não sabe qual é a casa que está ele. E quando você for numa casa e você não achar, ali não houver o filho da paz, se a paz não repousar sobre ele, ela vai voltar para você, o seu testemunho já chegou ali naquela casa. É isso que o Senhor está dizendo. Você só tem que pedir ao Senhor graça e de ser covarde e fazer o que Ele mandou. Diz assim, hoje eu tenho 1 hora, eu vou ver se eu consigo pelo menos visitar 5 casas. Você pode pegar qual é a rua que você mora? Quantas casas tem na rua que você mora? Tem 30 casas. Então, ou seja, eu tenho um tempinho, eu vou visitar 5 casas. Você chega na casa e diz, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre esta casa. Aí você vai ficar esperando o que vai acontecer ali. Nós somos católicos. A paz volta para você. Ou nós somos budistas, já estamos felizes com a nossa religião. Mesmo que você não está falando de religião. Chega na outra casa. Alguém atende, que a paz de Deus esteja sobre essa casa. Amém. O senhor não gostaria de entrar? A senhora não gostaria de entrar? Ali você encontrou o filho da paz. É isso que o Senhor manda a gente fazer, irmão. Ou não é? É isso que Ele manda a gente fazer. Ele diz que é simples. É assim mesmo como Ele está dizendo aqui. Paz seja nesta casa. Paz seja. Você determina. Você está levando Jesus para aquela casa. Você está levando a paz para aquela casa. É você que está levando. Jesus está dizendo, é você que tem o poder de me introduzir nas casas do mundo. Se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não houver, ela tornará para vós. Ali você já tem uma pessoa que você vai discipular. Alguém que você vai orar. É esse o trabalho que nós temos que começar a fazer. É esse método que nós temos que começar a fazer. Eu sei que tem alguns métodos bons, mas esse começa aqui. Esse começa aqui. Uma vez na Argentina, quando nós estávamos evangelizando, eu comprei uma corneta que ela tinha 4 lados.
Era uma corneta chatinha assim, e ela tinha 4 bocas para os 4 lados. 4 bocas. Eu colocava em cima da igreja. E certo momento eu sapecava Jesus. Eu me lembro que uma pessoa estava deitada na rede, quando escutou a mensagem de Jesus, na rede não, na cama, né? Ouviu a mensagem que eu mandei pelas cornetas, saiu da casa dele, se vestiu e veio até a igreja e aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E nos dias de vida ali foi um dos companheiros de oração que Deus me deu, ele e a esposa dele, Cátio e Mirta. A mensagem de Deus. Só que nos fundos da igreja tinha a casa pastoral que nós construímos, a igreja. No fundo da igreja era outra rua e vivia uma família, um engenheiro. E um dia eu me encontrei com a senhora, esposa do engenheiro. Ela disse: o senhor é o pastor brasileiro dessa igreja do fundo da minha casa? Sou. Ela criticou: o senhor não acha que o senhor perturba muita gente à tarde? Eu disse: é mesmo? Ela disse: é. O senhor põe aquela corneta bem pro lado da minha casa? Por que o senhor não sai nas casas evangelizando? Uma filha do cão, irmão. Nunca quis Jesus. Eu disse para ela: ai mesmo, a senhora tem razão. A corneta eu não sei se vou tirar de lá não, mas eu gostei da sua ideia. Está aqui, ó. Ensinamentos de Jesus Cristo. Simples ou não? Ele não manda você convencer ninguém a aceitar Jesus. Ele não manda você hostigar ninguém a aceitar Jesus. Ele não manda você comprar ninguém para aceitar Jesus. Ele manda você ir até lá e jogar a paz dentro daquela casa. E a paz vai rondar, ela vai entrar dentro daquela casa, irmão, como se fosse um pássaro. E se naquela casa tiver um filho da paz pré-estabelecido por Deus, como um pássaro vai pousar sobre aquela pessoa. Mesmo que outras pessoas da família forem contra, mas aquela pessoa vai abrir aquela casa para o evangelho. Amém? Porque Deus preparou aquela casa para receber a palavra. E nós somos orientados pelo Senhor para procurar essas casas. Só isso. Quantas casas tem na sua rua? Imagine, se tiver outros crentes que moram na sua rua, divida com ele a rua. E você pode fazer isso, depois passe para outra rua. Tempo vago que você tiver. Imagine se você alcançar uma casa por dia, 2 casas por dia, 3 casas por dia, 5 por dia, não importa, porque de repente na primeira você já encontra o filho da paz. Aí você tem que entrar na casa e começar a falar de Jesus para ele. Amém, irmão? Orar por ele, pela sua família, enfim, já levar os primeiros rudimentos da palavra para aquela pessoa. Quem está entendendo, irmão? É simples ou não é simples? É simples, irmão. O Senhor não manda nós fazermos outra coisa. Verso 8 diz assim: em qualquer cidade, não importa se é Maranguape, se é Nova York, São Paulo, Rio de Janeiro, Las Vegas, Sydney, Tóquio, não importa. Em qualquer cidade, a palavra de Deus é adaptada para qualquer povo. Amém, irmão? Então ele diz: se em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem,
comei o que vos oferecerem. Olha bem o que o Senhor diz, ó. Curai os enfermos que nela houver e dizei: próximo está próximo a vós o reino de Deus. Ou seja, chegou a essa cidade o reino de Deus. Porque um dos frutos do reino de Deus é cura divina. Amém, irmão? Vou repetir. Um dos frutos do reino de Deus é cura divina. Pelo menos 5 frutos o reino de Deus produz. E um deles é cura divina. E ele disse: você vai lá e cura os enfermos que nela houver. Eu sei que tem muita gente comercializando com as doenças do cão. Problema de cada um. Mas Deus não manda você comercializar enfermidades. Deus manda você curar. Amém, irmão? Então nós precisamos, irmãos, entender essa verdade e perceber que ele é tão simples como Jesus fala aqui. Agora você precisa ser obediente. Você precisa entender a palavra. Você precisa querer fazer aquilo que Deus disse. Você tem que abraçar esta palavra com toda a força da sua vida e obedecer. Se você obedecer, vai acontecer exatamente o que Deus diz aqui na sua palavra. Amém, irmão? Não vai acontecer somente na vida de pastores, evangelistas, enfim, na vida de quem crê. Se você tão somente obedecer o que Deus diz aqui, e nós temos alguns exemplos já. Alguns anos atrás nós começamos um trabalho aqui em Maranguape. E esse trabalho íamos para as congregações e preparávamos duplas. E essas duplas saíam visitando as casas do bairro onde a igreja estava estabelecida. Está estabelecida. Só que era assim, a pessoa chegava na casa, saudava a pessoa, bom dia, boa tarde, papá. E dizia assim: nós poderíamos fazer uma oração por essa casa? De 10 casas, irmão, uma não queria. De 10. A igreja mais bem sucedida nesse período foi a igreja da outra banda. Chamamos de Vinho Novo. Lá foi a igreja mais bem sucedida. Porque os irmãos trabalharam. Mas tem gente, irmão, que não quer nada. Tem gente que nem faz empenho de empurrar bêbado ladeira abaixo. Que não tem coisa mais fácil não, né? Mas vai chegar o dia do juízo. E o Senhor vai querer que você dê para Ele os frutos que você produziu. E se você não tiver frutos produzidos, vai ser muito difícil. Porque vocês sabem que Jesus é a videira verdadeira. Ele é uma árvore. E nós somos os ramos. E na videira, os frutos não saem do tronco da videira. O fruto é produto dos ramos. E Jesus disse: o ramo que não dá fruto, o meu Pai corta, para que aquele ramo que dê fruto, dê mais fruto ainda. Então quando Deus pede você para o inferno, aquele que dá fruto vai superar você. É isso que ele está dizendo. Porque aqueles ramos que foram cortados, eles vão serem secos. E disse Jesus, e vão ser queimados no fogo. Isso ele está falando sobre o inferno. Põe culpa em mim não.
chegar no inferno, põe culpa em mim não. Põe culpa em vocês mesmos. Só que ninguém pode obrigar ninguém. A gente só prega. Jesus não obrigou ninguém. Ele só prega. Mas a gente fica esperando, irmão. Para outro dia. Aí os anos vão vindo. Outro dia. Na verdade, irmãos, o certo seria o seguinte: hoje existe mais de 2 bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus nem uma vez. Imagine quantas contas a Deus nós vamos ter que dar. Quantas vezes você ouviu falar de Jesus? Conta aí o ano de crente que você é, e as mensagens que você escuta, pelo menos coloca uma por semana. Uma por semana. Dá pelo menos 52 por ano. Aí multiplique pelos anos de fé que você tem. Você nem merecia mais ouvir a Bíblia. Mas alguém que nunca ouviu. O ideal seria, se você ouviu uma vez, deveria levar para alguém que nunca ouviu. E nós nos engordamos tanto com a palavra, que de repente não podemos mais nos levantar do banco de tão gordos que estamos. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, porque tem cidade que não vão receber, nesse texto, e vos receberem, comei o que vos oferecerem, curai os enfermos que nela houver. Olha que coisa simples para Jesus. Simples. Vocês vão curar os enfermos que houver lá. Amém, irmão? E você sabe que quando Jesus Cristo enviou os 12 e depois os 70, olha lá como ele enviou, irmão. Esses 12, de 2 em 2, enviou 6 duplas e depois enviou 35 duplas. Porque ele sempre enviava de 2 em 2. Aí ele disse o que eles tinham que fazer: expulsar demônios, curar os enfermos, de graça recebestes, de graça dai. Porque ele sabia que eles poderiam entrar no vício de comercializar a cura, como muitos pregadores fazem isso hoje. Ele disse: de graça recebeste, de graça dai. Jesus não mandou cobrar consulta. Isso são os médicos seculares que cobram consulta, porque eles são profissionais. E nós não somos profissionais da fé, irmão. Mas o Senhor disse: cura os enfermos que tiver, expulsa os demônios. Não é assim? É tão gente que ele disse que eles nem poderiam saudar ninguém pelo caminho, porque o judeu tinha uma saudação muito longa, então eles não poderiam perder tempo, porque o tempo era curto, porque iria levar pelo menos 3 anos do ministério de Jesus. Então tinha que ser logo, tinha que fazer logo, porque ali recomeçaria um outro projeto, vamos dizer assim, que agora a igreja seria responsável pelo mesmo trabalho que Cristo ensinou. Irmãos, eu acho que de 1000 crentes, 1 ora pelos enfermos. De 1000 crentes, eu digo crente, não crente que tem ministério, crente. Não tem conferência de fé e cura que eu faço que Deus não cure muita gente. Por quê? Primeiro eu creio, e depois ele disse. Eu creio naquilo que ele disse. Se ele disse, então eu vou crer. Eu seria um louco se não cresse naquilo que ele disse.
Se você crê em mim, você vai fazer as obras que eu fiz e maiores do que eu vocês vão fazer. Ele está falando a verdade. Você não deve desconfiar de Jesus. Ele está dizendo que você pode fazer também. Amém, irmão? Ele está dizendo que você pode fazer. É só você começar a fazer, que as coisas vão acontecer. Agora, se você nunca tentar, se você nunca começar, você nunca vai fazer nada. Um dia eu comecei. No princípio, não obtive muito sucesso não. Porque a minha fé estava crescendo. Estava crescendo. Então nós temos que fazer com que a nossa fé cresça. Como um grão de mostarda. Ela vai crescer. E vai ser transformar-se numa grande árvore. Amém, irmão? Aí uma fé que vai fazer parte do dia a dia da sua vida, irmão. Você vai ter prazer de ter alguém doente e você diz, eu quero repreender essa doença. Você ministra a palavra da fé e a palavra vai gerar fé na pessoa e a pessoa vai receber a cura pela fé dela. Amém, irmão? Se é uma pessoa ímpia ou uma criança, etc., vai precisar da sua fé. Mas se é um crente, irmão, é só ministrar a palavra da fé sobre ele. E dizer, agora você vai receber porque Jesus já te curou faz muito tempo. Na semana eu toquei aqui, né? Na última conferência que eu fiz em Fortaleza, nas 3 quartas-feiras passadas, sucessivas quartas passadas, Deus curou várias pessoas, e curas tremendas, irmão. Pessoa com sinusite crônica, Deus curou. Pessoa que tinha um nódulo na garganta, que problema para tomar água, Deus curou. Uma senhora com problema no joelho há muitos anos, Deus curou. Você está entendendo, irmão? Nós somos semelhantes. Eu não sou mais do que ninguém, nem você mais do que eu. Agora você tem que determinar na sua vida em fazer aquilo que Cristo disse que você fizesse. Se você começar a fazer, as coisas irão acontecer. Amém? Coisas vão acontecer. Verso 9. De novo, curai os enfermos que nela houver e dizei, está próximo a vós o reino de Deus. Mas, verso 10, na cidade em que entrardes e não vos receberem, saindo pelas suas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós. Todavia, sabei que está próximo o reino de Deus. Aí o Senhor aqui já mostra o juízo. No verso 12, digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Aí ele traz algumas cidades que aconteceu isso, né? Que não quiseram ouvir Jesus. Aí ele diz, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom, Tiro e Sidom, quando ele foi, curou aquela filha daquela mulher, estava endemoniada. Se em Tiro e em Sidom, se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito, sentadas em saco e em cinza, elas se teriam arrependido. Contudo, haverá menos rigor para Tiro e para Sidom no dia do juízo do que para vós. Aí ele diz, tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás ao inferno. Quem vos ouve, a mim me ouve. Quem vos rejeita, a mim me rejeita. Quem vos rejeita, a mim me rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Pronto, irmão.
Você está aí, você vai em nome de Jesus. Se rejeitar você, rejeita Jesus, porque é Jesus que você leva. Se rejeitar Jesus, rejeita aquele que enviou Jesus, que é Deus. Então não tem escolha para nós. O que nós temos que fazer é obedecer ao Senhor. Concorda ou não? Uma boa. Jesus está dizendo: eu estou com você. Você vai para uma cidade, eu estou junto com você. Você vai para casa, eu estou lá junto com você. Rejeitou você, rejeita a mim. E se eu estou ali, meu pai também está comigo. Então nós somos três. Se rejeita você, rejeita a mim. Se rejeita a mim, rejeita o meu pai, aquele que me enviou. Então quem envia você, irmão, é Jesus. Não fique esperando o anjo falar para você, não. Porque ele não vai falar para você o que já está escrito. Então o que nós temos que fazer é obedecer. Obedecer. Algumas histórias verdadeiras. Um grupo de jovens de uma instituição missionária, me esqueço o nome do país da África, foi visitar um país da África, e entre esse grupo tinha 3 brasileiros que teria que interpretar o grupo. Eles foram para uma tribo que o evangelho ainda não tinha chegado até lá. Quando eles chegaram nessa tribo, naquela noite, o chefe da tribo contou para o grupo cristão, evangélico, uma história que fazia parte da cultura deles. E essa história que ele conta, ele fala sobre o dilúvio de Noé. Mas só que o nome não é Noé, é outra pessoa. Mas a mesma história de uma inundação, de um barco grande. Ele diz, e dessa família, de um dos filhos daquele homem, nós somos herdeiros dele. Aí quando os missionários ouviram aquela história, entenderam que aquela tribo era uma tribo pré-evangelizada, que Deus já havia preparado aquela tribo para receber o evangelho. O que foi que eles fizeram? Abriram a Bíblia em Gênesis 6, 8, 9, começaram a falar sobre Noé. Eles, como é que é? Essa minha história está na Bíblia de vocês, nesse livro? Está aqui. A verdadeira história está aqui. Aí leu para ele toda a história. Ele reúne toda a sua tribo e pede para os missionários repetir toda a história que contou para ele. Toda a tribo recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Eu já contei aqui para vocês. Bruce Olson deve estar aproximando aí dos seus 80 anos. Um americano foi para Colômbia, interior da Colômbia, nas matas da Colômbia, evangelizar uma tribo chamada os Mutilones, canibais, 20 anos mais ou menos de idade. Deus o chamou. A igreja não aceitou, os pastores dele, a família, problema, e Deus chamou ele foi. Levou 9 meses para entrar na tribo. E quando entrou na tribo, entrou doente porque foi flechado
pelos mutilônios. E deixaram ele ali, esperar o momento de matá-lo e assá-lo. E nesse interim, Deus começou a trabalhar no coração daquela tribo. Eles não mataram, porque aconteceu uma coisa impressionante, né? Eles adoeciam sempre. Essa doença dos olhos, como é que se um jogo fica pinicando assim, conjuntivite. Ele entendia que conjuntivite era não sei se é uma bactéria, né? Ele entendeu, ele levava uns comprimidos de penicilina. Aí ele mostrou para ele que o pajé era um mentiroso, que ele não podia curar aquele pessoal na nada, era só história. Aí ele pegou daquela remela dos índios, colocou nos olhos dele e ficou com conjuntivite também. Aí mostrou que era um problema, uma coisa natural. E pegou a penicilina, tomou e deu para todo mundo. Todo mundo tomou e ficou bom. Aí a turma já gostou dele, desamarrou ele, começou a ajeitar. E ele passa a ser uma pessoa querida entre as tribos. Só que havia entre os mutilônios uma história impressionante. Eles entendiam e pregavam entre eles que um dia o Todo-Poderoso, o Deus, iria mandar um homem branco de olhos azuis mostrar o Salvador deles saindo de um pé de bananeira. Vai entender? Vai explicar para Bruce Olson como era que ele tinha que fazer isso, irmão. Só o Espírito Santo, irmão. E um dia ele reuniu toda a tribo dos mutilônios e disse: hoje vocês vão conhecer Jesus, o que eu conheço. Ele não sabia dessa história. Ele soube depois do que aconteceu. Ele reuniu todo mundo e disse o seguinte: ele branco, olhos azuis, está tudo certo para os mutilônios. Agora, como é que ele vai mostrar o Salvador saindo do pé de bananeira? Aí ele pegou um pé de bananeira e cortou ele em um pedaço. Depois pegou aquele pedaço e cortou no meio e abriu. Aí ele mostrou as fibras, né? As fibrazinhas do pé de banana. Aí ele pegou a Bíblia, fez assim, ó. O Espírito Santo fez com que eles entendessem. E naquele dia, quando Jesus saiu de dentro do pé de bananeira, que era um símbolo da palavra de Deus, toda a tribo se converteu. São os pré-evangelizados. O que nós temos que fazer é isso que o Senhor manda, porque Ele já preparou a pessoa que você vai levá-lo para ela. Só que você tem que procurar. Só que nós temos que procurar. Por isso que ele, através de Lucas 10, 5, 8, 9, ele nos explica como é que nós temos que fazer. Você vai encontrar, mas se você for até as casas, porque as pessoas estão lá dentro das casas. E Deus, quando fala em casa, fala de família. Deus quer alcançar as famílias. O diabo quer destruir as famílias. Deus quer alcançar as famílias. Amém, irmão? E Ele só pode alcançar as famílias através de nós, através de mim e através de você. Através daqueles que creem nele, nós poderemos alcançar as famílias. E dentro desse texto aqui, para concluir e continuar na semana que vem, se Deus quiser, ele nos mostra 4 pontos dentro desse texto, que nós temos que segui-lo. Então ele nos chama a fazer 4 coisas pelos perdidos. O Senhor nos chama a fazer 4 coisas
pelos perdidos. Primeiro, abençoá-los com a nossa paz. Primeira coisa. Amém, irmão? Eu sei que hoje, irmão, a nossa saudação, a paz do Senhor, não tem valor nenhum mais. E alguns nem de mais a paz do Senhor. Passou, irmão. Né? Passou, irmão. Já passou. Estão entendendo, irmão? Eu sempre gostei da saudação na Argentina. Por quê? Quando ele está longe da gente, um crente diz assim: bom dia, irmão. Antigamente no Brasil, na Assembleia de Deus, dar bom dia para um crente, irmão, ele dizer que você está desviado. Eu tinha até medo, irmão, de dar bom dia, boa tarde, boa noite para um crente. Que ele dizer: será que esse pastor se desviou? Mas lá é assim: bom dia, pastor, bom dia. Se ele tiver a oportunidade de chegar perto de mim, quando ele chegar perto de mim, apertava a mão e dizia: Pai do Senhor, meu irmão. Nós estamos perdendo. Se não tivermos cuidado, irmão, vamos perder tudo. Antigamente, quando a gente entrava numa casa do irmão, né, orava quando chegava, orava quando saía. Hoje em dia a gente vive tão corrido, irmão. Eu e o Joaquim fomos à casa de um pastor em Fortaleza. Aí quando fomos sair, eu fui sair. Tchau, papai. Disse: não, pai, vamos orar. Ele disse: puxa vida, até que encontrei um crente. Vamos orar. Nos abraçamos e oramos, Senhor. As coisas boas, irmãos, estão se perdendo entre os nossos dedos. Almoçar na mesa é coisa rara. Cada um faz a comida e vai para frente da televisão. É coisa rara hoje uma família. A mãe Holanda até estranhou lá em casa, né? Comer na mesa. Mas eu saio por aí, eu sei, irmão. Tipo americano, cada um faz o seu e vai para onde quiser. Uns comem com tablet, sei lá que droga, né? E comendo e está nem saboreando a bênção da comida, irmão. Que gosto tem o peixe? Ah, não é carne não, eu pensava que era carne. É carne de peixe. É ou não é verdade? Me ajude aí, é ou não é? É. Se você for dizer para o seu filho hoje que ele sabe: meu filho, vamos almoçar na mesa. Aí diz isso como se diz aqui no Ceará: isso é muito paia para almoçar na mesa, que história é essa? Está entendendo, irmão, o que estou dizendo? Os valores do Senhor estão se terminando. Por isso que disse Jesus: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra?